Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para falar de política. No programa de hoje, eu converso com um engenheiro mecânico, empresário, deputado federal por 4 vezes e hoje candidato ao governo do Estado pelo PDT, Jorge Boeira. Boeira, um prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Eu que fico agradecido, Guilherme, de estar aqui um contra o outro, eu e tu. Mas, na verdade, nós não estamos contra, nós estamos a favor da informação que a sociedade precisa. Sem dúvidas. Bom, a dinâmica do programa Um Contra Um é simples. Neste primeiro bloco, nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política estadual. E para encerrar, haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas com sim ou não. Boeira, a primeira pergunta do programa, como já é de praxe com os entrevistados, ela visa entender o posicionamento político ideológico do candidato. Para que o eleitor do Alto Vale possa conhecê-lo melhor, eu pergunto: o senhor se considera conservador, liberal, progressista, socialista, enfim, o senhor está mais alinhado com a direita ou com a esquerda? Como é que o senhor se definiria politicamente? Olha, se ser rigoroso no controle do recurso público, se entender que desenvolvimento econômico é extremamente importante para um Estado e para uma nação, se entender que nós devemos apoiar muito a iniciativa privada, principalmente os empreendedores, como é o exemplo do Estado de Santa Catarina, construído com o esforço da nossa gente. Se isso for ser de direita, eu sou de direita. Agora, se ter sensibilidade social e entender que todos têm que crescer com igualdade de oportunidade, que o mais simples, o mais frágil tem que ser o mais importante e que a gente não pode deixar nenhum para trás se isso for ser de esquerda, então eu sou de esquerda. O que nós viemos aqui discutir nesse momento, na verdade, não foi uma política de esquerda ou de direita no estado de Santa Catarina. O que nós viemos aqui foi discutir uma política de desenvolvimento econômico de tal forma que nós consigamos ter mais arrecadação para investir na saúde e na educação, principalmente. Boeira, quem foi, na sua opinião, o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a história e o pior? Olha, eu não posso dizer quem foi o pior presidente da República. Agora, houveram bons presidentes da República. Eu acho que dos últimos anos foi Itamar Franco. Candidato, as últimas pesquisas eleitorais para a disputa presidencial reforçam a ideia de que a corrida se resume a 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. A Exame, por exemplo, apontou que Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 36%. Ciro Gomes, do PDT, seu partido, ele vem consideravelmente atrás, com 9%. Em outro levantamento, o Instituto Paraná Pesquisas diz que Lula tem 41,7%, Bolsonaro 37% e Ciro 7,3%. Diante desse cenário, o que leva o senhor a acreditar que o candidato do seu partido, Ciro Gomes, ele possa ter ainda alguma chance de repente, chegar no segundo turno? O senhor realmente acredita que possa haver essa ascensão do que se diz terceira via? Olha, eu não tenho dúvida que o Ciro Gomes vai crescer muito a partir de agora. Afinal de contas, ele vai ter muita oportunidade e exposição para falar dos seus valores, dos seus princípios. Eu mesmo convivi com o Ciro Gomes enquanto deputado federal, a gente foi deputado federal junto, acompanhei o mandato dele no Ministério de Desenvolvimento Regional. Ele foi, por exemplo, o responsável da transposição das águas do Rio São Francisco para levar a água ao Nordeste, o projeto foi dele. Eu mesmo discuti o tema da barragem do Rio do Salto, lá no sul do estado, que conseguimos 60 milhões de reais. Ciro é um cidadão muito, talvez, te diria, o mais preparado nesse momento, pelo menos na discussão dos 3 candidatos que você levantou. É o mais preparado, ele já foi governador de estado, já foi ministro da Economia no governo Itamar Franco.
então, conhece todos os grandes temas nacionais, os quais eu também discuti, embora tenha algumas diferenças em relação a alguns assuntos em relação ao Ciro, mas eu admiro todo o conhecimento que ele tem e o preparo que ele tem. E ele não só diz que vai resolver determinados problemas, mas ele diz, inclusive, a origem do recurso e onde vai buscar esses recursos. Então, eu tenho muita tranquilidade nesse momento de dizer que Ciro Gomes vai crescer, porque não podemos ficar disputando extrema esquerda e extrema direita. Eu acho que nós temos que caminhar na direção do desenvolvimento econômico. O Ciro Gomes é o único que tem um projeto de desenvolvimento nacional, que nós atrelamos esse projeto ao desenvolvimento estadual, apoiado pela lógica da logística, da infraestrutura, da saúde e educação. Esse é o tripé que nós queremos discutir no Estado. Por outro lado, o cidadão que tem uma sensibilidade social muito grande. Então, eu acredito que o Ciro vai crescer muito, tá? E nós iremos para o segundo turno. Agora, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor, e eu estou certo que o eleitor do Alto Vale também gostaria de saber, se esse cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro de fato se confirmar, quem leva o seu voto? Ciro Gomes. Ciro Gomes vai para o segundo turno. Se caso ele não for, arriscaria responder entre Lula e Bolsonaro? Eu não posso, nesse momento, falar sobre aquilo que ainda está para acontecer. Eu quero falar sobre aquilo que a gente conhece. Bom, para a gente finalizar esse primeiro bloco, o Ciro Gomes ele tem por diversas vezes, recentemente, criticado o ex-presidente Lula. No último dia 19, por exemplo, ele disse que Lula havia deixado a turma do PT meter a mão e roubar. Antes disso, no dia 20 de julho, ele afirmou que o que o Lula estava fazendo com a Simone Tebet era puro fascismo, se referindo ao aliciamento de MDBistas por parte do ex-presidente Lula. E para completar, no dia 21 de agosto, o Ciro criticou artistas e intelectuais que ficam relativizando, segundo ele, e passando pano para a corrupção que aconteceu no governo Lula. Isto posto, candidato, eu pergunto, o senhor concorda com o candidato do seu partido nestas palavras, Ciro Gomes? E se lá na frente houver uma aliança entre PDT e PT, não seria um contrassenso por parte do Ciro, que se diz honesto, se unir a um candidato que ele mesmo tem dito que é corrupto? Bom, primeiro que nós estamos discutindo o que pode acontecer lá na frente. Primeiro, nós mantemos a posição muito claramente de que o Ciro vai para o segundo turno. Com relação às afirmações que ele faz em relação a ambos os candidatos, não somente a Lula, mas também com relação a Bolsonaro, eu pessoalmente não tenho essa posição, essa prática de ofender os adversários, né? Eu não sei se isso é ofensivo ou se é verdade. Se dizer uma verdade é ofensivo, tanto com relação a um candidato quanto com relação ao outro. Mas eu pessoalmente não tenho essa prática de ofender os adversários. A gente está aqui numa eleição, uma campanha no estado de Santa Catarina, de uma forma muito tranquila, serena, sem nenhum desespero de causa, levando uma proposta de desenvolvimento econômico para os catarinenses, com respeito aos nossos adversários, porque terminada a eleição todos nós estaremos vivendo no estado de Santa Catarina. A grande maioria daqueles candidatos que eu disputo o espaço tenho relação pessoal, todos foram deputados federais. O próprio Jean foi deputado federal comigo, o Jorginho foi, o Espiridião Amin foi, o Décio foi. Então, a amizade, pessoal, mesmo que eu não concorde com aquilo que eles pensem, evidentemente. Tá? Então, esse respeito meu, eles sempre terão. Agora, é claro que na política nós vamos fazer a disputa, mas não vai ser na lógica da disputa pessoal. Bueira, a gente tem um minutinho ainda. Rapidamente, eu gostaria que o senhor respondesse, analisando o governo Jair Bolsonaro, nesses últimos praticamente 4 anos, algo de positivo que o senhor entende que o governo tenha acertado, né? E algo de negativo, algo que o senhor de repente faria diferente se estivesse na cadeira presidencial. De positivo eu preciso pensar muito. De negativo, a forma de agir. Eu acho que o presidente da República ele não deve ter inteligência emocional, né? Eu não estou dizendo que ele não é inteligente. Por favor, inteligência emocional é o controle emocional nas horas que você é colocado sob prova.
Me parece que isso não tem. E me parece muito claro que não tem capacidade de gestão. Não estou dizendo que os outros também tenham, não é isso que eu estou dizendo. Você pediu para analisar esse governo. Governo Bolsonaro, perfeito. E isso para mim fica muito claro, e quem não viu aquela fatídica reunião do passa-boi e passa-boiada, me diga, qual era a pauta daquela reunião? É possível que um presidente da República ele reúna todos os ministros sem uma pauta para discutir? Isso é gestão. Qualquer empresa, em qualquer atividade, quando você faz uma reunião, tem uma pauta. Ou vai discutir um assunto, 2 ou 3. Agora ali era realmente, me parecia que era a reunião do passa-boi e passa-boiada. Vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o candidato ao governo do estado pelo PDT, Jorge Boeira. Boeira, a pesquisa IPEC para o governo do estado, divulgada no último dia 23, ela apontou que Carlos Moisés, atual governador, está com 23% das intenções de votos, o Jorginho Melo 16%, seguido por Esperidião Amin com 15%, Jean Loureiro 8%, Décio Lima 6%, o Odair Tramontim 2% e o senhor teria 1%. Diante desse contexto, qual é a sua estratégia para ganhar o eleitorado e, quem sabe, chegar ao segundo turno? Olha, primeiro que isso só demonstra que a eleição não está definida ainda, né? Nós iniciamos a eleição há 2 semanas atrás, que a gente saiu para a estrada. E é claro que a nossa campanha ela vem de uma maneira muito simples, aquilo que eu falei, sem nenhum desespero de causa, no sentido de que temos que nos eleger, né? O que nós estamos fazendo aqui é mostrando para o catarinense quem é o deputado quem é o candidato a governador do PDT, Jorge Boeira, a sua história, a sua maneira de pensar e o seu jeito. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Então, assim, uma eleição nesse momento ainda não está definida, na minha avaliação. As pesquisas estão corretas, por favor, não é isso que eu quero dizer, mas eu disputei já 4 eleições enquanto deputado federal. E normalmente a decisão do eleitor começa nos últimos 15 dias que antecedem a última semana mesmo, ela é a última eleição, né? Os 3 dias, então, principalmente, né? Então assim, muitas coisas podem acontecer daqui para frente, porque nesse momento o cidadão responde os questionamentos da pesquisa, mas ele não tem ainda a responsabilidade do voto. Ele simplesmente, muitas vezes, pode dizer no mais conhecido, ou aquele que tem mais visibilidade, ou porque é o governador. Nós não, nós estamos iniciando agora, mostrando quem é Jorge Boeira, principalmente, discutindo todos os temas estaduais. Eu estive deputado federal por quatro mandatos, então discuti todos os grandes temas nacionais, né? E agora a gente vem aqui para discutir os temas estaduais, evidentemente, tem noção clara no caminho e a direção que a gente quer seguir, que passa pelo desenvolvimento econômico. Nossa gente construiu esse Estado com inteligência, os nossos empreendedores e os nossos trabalhadores, eles da porta da fábrica para dentro já fizeram a sua tarefa, da porteira da propriedade rural para dentro já fizeram a sua tarefa, portanto, cabe agora ao Estado cumprir a sua, no sentido de reduzir os custos de logística e principalmente da infraestrutura. Na lógica da educação, da oportunidade de igualdade para todos, com a escola em tempo integral,
nacional, com uma renda cidadã para o menino que está fazendo o ensino médio, para que não aconteça a evasão de 66 mil alunos em 266 mil, como foi o ano passado, 25% se evadiram da escola, que o menino do ensino médio, o jovem adolescente, tem uma expectativa de entrar na faculdade, porque se ele não tiver essa expectativa, ele também fica desanimado, frustrado, né? E queremos aumentar os valores do artigo 170 para que os nossos jovens consigam realizar seus sonhos, fazer engenharia, medicina, o curso sociologia, em suma, administração, o curso que for. E na saúde, evidentemente, que nós temos que discutir as regionais de saúde, no sentido que tenha mais resolutividade e que atenda, de fato, em todas as especialidades, evidentemente, isso tem que ser colocado de forma regionalmente. E esse é o nosso projeto central. Eu não sou político de carreira, e nem faço carreira pública. Eu não sou diferente de nenhum catarinense, né? Eu venho de uma família simples, perdi o pai com 12 anos, minha mãe viúva, terminou de criar 4 filhos, fazendo pastel e docinho, e vendia no barzinho da rodoviária. Eu, enquanto menino, desde 12 anos, ajudava a lavar copo, lavar louça, varrer o chão do barzinho, ajudava como atendente, também como garçom para ajudar minha mãe, e ao mesmo tempo ficava estudando, que era essa a oportunidade que a gente teria. E aos 20 anos era professor na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, enquanto cursava engenharia mecânica. Tinha uma motocicleta para fazer aquele trajeto. Imagina, gurizão de 18, 19, 20 anos ali, era uma festa. Mas quando formei, fui convidado para trabalhar na Eletrosul, que era o melhor emprego que tinha no estado de Santa Catarina então, né? Foi logo que a Eletrosul chegou aqui no estado, devia estar aqui no estado há 2 ou 3 anos. Ela veio do Rio de Janeiro, né? E eu não quis. Eu digo, não, vou tentar a minha vida. E vendi a motocicleta, comprei um torno velho, meia boca. E eu mesmo trabalhei na máquina com auxílio de um menor aprendiz, e hoje, depois de 40 e poucos anos, juntamente com a minha esposa, com as minhas filhas, a gente administra e faz a gestão de 3 empresas que têm mais de 1.000 funcionários. Então, quando eu digo que essa não é uma história, essa história é de todos os catarinenses, de todos os empreendedores catarinenses, se não é do atual gestor da empresa, mas foi do pai dele, do avô dele. Todos nós construímos com luta, com esforço, com muito trabalho, com inteligência. E é isso que a gente quer na formação dos nossos jovens, que essa formação não seja uma formação para a mão de obra. Nós queremos a inteligência de todos, e a inteligência não tem cor de pele, não tem procedência, não tem etnia, não tem... É isso que a gente está buscando, porque a riqueza dos catarinenses são os catarinenses. Foi essa a riqueza que nós construímos. Se nós pegar o município de Blumenau, aqui do lado, o ano passado, 17% vinham da arrecadação do município, vinham da tecnologia da informação. A previsão para esse ano já é 25%, o mesmo caso como é em Florianópolis, isso é inteligência. O Entra 21, que é o curso de formação dos meninos para desenvolver software e de programador, os meninos estão saindo todos empregados. E é isso, se é bom para Blumenau, é bom para Santa Catarina também, é isso que a gente quer dizer. Tem menino ali que se formou de 17, 18 anos, num curso de 6 meses, ganha mais do que o pai e a mãe juntos. Então, é isso que de fato a gente tem que trazer, as experiências positivas. Nós temos 31 institutos federais de educação no estado de Santa Catarina. Veja bem, com nós 31 institutos federais, é claro que esses institutos federais têm que trabalhar e ter os cursos de formação alinhados com as potencialidades, com a cultura e a vocação de cada região. Nós temos que fazer, de fato, ciência e tecnologia, mas não adianta fazer ciência e tecnologia se não tem aplicação na prática. É isso que nós queremos fazer, incentivar o centro de inovação tecnológica, como é o centro de inovação que já tem instalado em vários municípios, mas tem alguns que ainda falta serem aparelhados, falta comprar equipamentos. Então, assim, nós só vamos crescer
E não teve nenhum país do mundo que não tenha crescido sem fortíssimos investimentos em educação, ciência e tecnologia. É o caso dos tigres. A China, há 30 anos atrás, tinha uma situação pior do que o Brasil. O que fez? Investiu em educação. Japão, Coreia do Sul. Todos os tigres asiáticos. Me parece tão claro que eu não consigo entender. E uma outra coisa, gente. A gente está aqui falando, hoje tem 30%, existe uma superlotação dos nossos presídios. Nós temos capacidade para 20 mil, tem 26 mil, dá 30% a mais. Quando chega em 37,5%, você precisa, é obrigado, o Ministério Público exige que faça mais presídio. E nós vamos ter que fazer mais presídio, porque vai chegar, dentro de 2 anos, já vai chegar. Mas qual é a origem do problema? Educação. E nós vamos continuar fazendo presídios e não vamos fazer escola. E um dia não vai dar para fazer presídio e nem escola. Então, é o momento de investir na escola. Quando eu digo não é nem eu fazer escola, mas é impossível que a escola ainda esteja com giz e quadro negro. Tem que estar a inteligência artificial, né? a forma virtual de aprendimento. Você vê um filme lá no YouTube sobre uma máquina, alguma coisa funcionando, é muito fácil. Agora, o professor explicar lá no quadro negro é muito mais difícil, então para o aluno é muito mais fácil de entender. É esse o mundo que nós queremos, é esse Estado que nós queremos. O Estado está pronto, gente, é isso que eu não consigo me dar angústia, porque o Estado está pronto, os catarinenses já fizeram a sua tarefa, nós temos o menor índice de desemprego do Brasil. Alguns falam em 4, outros falam em 4,5, outros falam em 5. Mas é o menor índice de desemprego do Brasil. Claro que nós queremos desemprego zero, esse é o nosso objetivo. Mas por quê? Não é por conta do Estado. O Estado não faz a sua parte. O que faz são os catarinenses, é um Estado que vai crescer por inércia. Vê a riqueza que nós construímos do oeste, aqui passando pela 282 e 470, no oeste de Santa Catarina, nós temos o maior polo de agronegócio do mundo. Talvez uma das maiores cooperativas, que é a Aurora, Cooperalfa, Coopercampo, Copérdia. 55 mil, um exemplo para o Brasil, 55 mil associados, deve gerar 130 mil postos de trabalho aproximadamente, e as pessoas tiraram a riqueza da terra, com seu próprio esforço de desenvolver a sua própria... Auxilia, não me atrapalha, faz alguma coisa, as pessoas estão dizendo, faz alguma coisa pela gente, pelo amor de Deus, e é isso que a gente tem que fazer, entender a necessidade de cada região, porque não adianta você querer fazer uma indústria de celulose lá em Itajaí. Se aquela cidade, o que ela faz, e a maior matéria-prima, o que ela mais produz é leite, bom, como é que nós vamos fazer para agregar valor ao leite? Tem gente que importa geleia, importa doce de leite, importa... Então, por que nós não podemos fazer com a mesma qualidade aqui? A Alemanha, acho que não tem um pé de café. É o país que mais exporta café industrializado. O que é? Tecnologia. Candidato, eu gostaria que o senhor citasse, entre os seus adversários, esses nomes que eu comentei anteriormente, um que o senhor tem, talvez, uma certa simpatia, que está mais conectado com as suas ideias, e um que talvez seja mais antagônico ao senhor. Olha, conectado exatamente com as ideias, eu acho que, assim como eu falei, todos ali ou são políticos de carreira ou fazem carreira pública. Então, eu já não tenho a mesma identidade a partir daí. Eu não sou político de carreira. E eu estou dizendo que são políticos de carreira porque eles se apresentaram assim. Já fui isso, já fui aquilo. Comecei com 19 anos, fui vereador, o cara está com 50, bom, então o cara está 30 anos, e é o que faz. E outros já estão aposentados enquanto deputado ou coisa desse tipo. Então, é político de carreira. Então, identidade, praticamente, e o projeto a ser desenvolvido, me parece que eu sou o único que não tenho identidade com nenhum deles. Agora, fica muito estranho para mim e fica muito difícil de entender, muitas vezes, quando tem um candidato agressivo com os outros. Porque você pode até dizer as coisas, mas não pode levar para o lado pessoal.
Então, eu não saberia te dizer com quem eu tenho identidade e com quem eu não tenho, porque me parece que vários, em alguns momentos, têm sido... Existe esse candidato mais agressivo? Eu acho que quem tem sido, na minha avaliação, embora ele tenha dito verdades, né? Embora tenha dito verdades, é o cidadão lá do Ministério Público, Ralph Zimmermann. Eu acho que ele, na minha avaliação, de certa forma, agressivo. Com relação aos outros candidatos, eu não sinto a mesma agressividade, embora se digam as verdades também, né? Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor avaliasse, de forma breve, o governo Carlos Moisés. Semelhante à pergunta que eu lhe fiz no bloco anterior, gostaria que o senhor apontasse algo de positivo da gestão e também algo que o senhor faria diferente, algo que o senhor acha que... O senhor entende como um erro, talvez, do governador Carlos Moisés? Eu acho que é um governo que não tem agilidade. É um governo imaturo, inexperiente, que não estava preparado para esse momento da vida e nem para gerir o Estado. A gestão que a gente faz na iniciativa privada, você planeja, executa e faz análise crítica. Mas isso tem que ter velocidade. Deu certo ou deu errado? Daqui a pouco eu estava acertando a câmera aqui e tal, bota um pouquinho para lá, bota um pouquinho para cá. Isso é análise crítica. Bom, se nessa posição não deu, eu vou passar para outra. Agiu novamente. Então, isso a gente faz sempre na iniciativa privada. E tem que fazer isso na iniciativa pública, só que tem que ter agilidade. Por exemplo, eu não terceirizaria nunca a gestão da saúde. Aliás, esses três temas, saúde, educação e infraestrutura, o responsável sou eu. Embora tenha um secretário, mas isso eu vou estar cobrando dia a dia. Se for necessário anotar na agenda BR 470, duplicação, o que está faltando, faltou o processo final, está faltando brita, está faltando asfalto, eu vou estar cobrando. Então, isso que eu vejo. A gestão é fragilizada e o governo está fragilizado também. E um ponto positivo existe na sua Eu acho que um ponto positivo do governo são as obras municipalistas. O Plano 1000, o Plano 1000 é um plano que ele leva para todos os catarinenses, aquelas obras que são importantes para cada município. Da minha parte, evidentemente, tenho compromisso aqui, eu tenho tornado isso público, que nenhuma dessas obras vai parar em município nenhum. Até porque essa é uma tarefa do Estado. Os recursos que estão sendo aí não é desse governo. Os recursos que vão ser aplicados em cada município é resultado do imposto que nós, enquanto sociedade, pagamos. Portanto, todos têm Então, esse eu te diria que é um ponto positivo. Outro ponto positivo que eu vejo também, que os recursos que ele investiu, 460 milhões, e digo isso com muita clareza, 460 milhões nas rodovias federais, inclusive na própria 470, para que não parasse a duplicação. Faria a mesma coisa. A única coisa que faria diferente, num caso como esse, talvez pela experiência já da iniciativa privada, a maturidade aos 66 anos de idade, eu negociaria com o governo. Casualmente, a nossa dívida com o governo federal que nós pagamos anualmente é 460 milhões, mais 300 milhões para o Banco do Brasil, mais 270 milhões para o BNDES. Então, 1 bilhão aproximadamente que nós temos que pagar. 460 milhões para o governo federal. Eu diria para o governo federal só, eu invisto o dinheiro lá nas rodovias, que é responsabilidade tua, mas tu vai ter que abater aqui da minha dívida. Perfeito. Ficaríamos quites. Isso aí é negociação. Mesmo que ele não me devolvesse em um ano só, fosse em 2 ou fosse em 3, mas o Estado vai recuperar aqueles recursos para investir também em outras áreas. Mas, de qualquer forma, gostaria de dizer que faria a mesma coisa nos dois casos, tanto com relação às obras dos municípios, que são obras importantes, foi uma necessidade que o prefeito e a sociedade identificou, que o eleitor do município de Rio do Sul identificou como obras importantes. Nenhuma obra do Plano 1000 vai paralisar se eu for governador do Estado. Rápido intervalo comercial, voltamos já com o programa Um Contra
Estamos de volta com o programa 1 contra 1. Hoje o meu convidado é o candidato ao governo do estado, Jorge Boeira, candidato pelo PDT. Nós faremos o nosso pinga-fogo muito em breve nesse bloco, mas antes, mais duas perguntas, candidato. Recentemente houve uma certa polêmica envolvendo a ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, porque ela excluiu da sua agenda de debate sobre os projetos da entidade os partidos que a entidade considera ter valores antagônicos aos seus, entre eles o PDT. Como o senhor reagiu a essa decisão e qual a sua posição sobre isso? O senhor não estaria preparado para estar lá, por exemplo? Eu acho que isso a sociedade tem que responder, né? Então isso não me chama tanto a atenção, porque eu já fui excluído em alguns outros momentos também por outras entidades representativas do empresariado, né? Talvez pelas minhas posições políticas também, que vão na direção de sempre estar na defesa dos mais frágeis, dos mais humildes. É aquilo que eu digo, para mim o mais humilde, o mais frágil é o mais importante, né? Porque eu sei de onde eu vim. E nunca quero esquecer de onde eu vim e as oportunidades que tive. Então, quando eu digo que se isso é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Mas na outra ponta eu sou um cidadão que faz gestão, sempre tem muito respeito por aquilo que é público, tenho nojo de corrupção, tenho nojo de corrupto, né? E eu, inclusive, enquanto deputado federal, sempre tive um rigoroso controle dos recursos daquele que eu tinha disponível para o gabinete. Eu nunca cobrei da Câmara, ou seja, da sociedade, o alimento que eu comia, da refeição. Por quê? Se eu não fosse deputado, eu não tinha que comer de qualquer jeito. Eu não alugava carro, eu andava com o meu carro. Agora, o combustível que eu usava e quando usava era em benefício próprio ou era no trabalho como deputado? Como é que eu vou saber o quanto que eu gastei? Então, já não cobrava da Câmara também aquilo que era combustível para não correr o risco e nem ter o peso na consciência que eu teria usado em benefício próprio aquilo que é público. E nem quando terminei os 16 anos de mandato, eu renunciei à aposentadoria, porque para mim já foi uma alegria enorme ter sido, uma honra muito grande ter sido deputado federal. É isso que eu digo, eu não venho da carreira, da carreira de político profissional e nem vou me construir assim, tanto é que para mim não teria sentido estar aposentado enquanto deputado federal, até porque eu acho que eu não estou em tempo ainda de me aposentar. Tenho muita energia para o trabalho, dedicação aos 66 anos de idade, extremamente experiente, com a minha vida consolidada. Eu acho que isso é importante quando a gente fala lá o que a gente construiu na vida. Então, não tenho nenhuma necessidade pessoal. O que é a minha alegria agora é que se Deus nos dá oportunidades, Ele também nos dá responsabilidades. E essa é a minha responsabilidade com a sociedade, principalmente dar oportunidade àqueles que mais precisam. Que todos possam crescer com igualdade de oportunidade. Esse talvez seja a frase central. Não quero criar lugar de criança, é na escola. É isso que a gente tem que levar muito em consideração, porque é isso que vai fazer o país crescer e a gente reduzir criminalidade. Senão a gente vai estar construindo mais presídios, e não estar construindo aquilo que é essencial, que é a formação das pessoas. E para finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião, candidato, sobre a postura do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes, no episódio, por exemplo, que aconteceu recentemente envolvendo Luciano Hang, da Havan, por conta de uma conversa privada que o empresário teve com outros empresários num grupo de WhatsApp. Na ocasião, o ministro mandou a Polícia Federal fazer buscas e apreensões na casa e na empresa de Luciano e também de outros empresários. Qual a sua posição, por exemplo, sobre essa questão? Olha, eu acho que a nossa democracia ela é uma democracia ainda frágil. É uma democracia que nós estamos construindo. E me parece que tem excesso de todos os poderes, e os poderes têm que trabalhar de forma harmônica. Existem excessos do executivo, existem excessos do legislativo, quando a gente fala do orçamento secreto, orçamento de relator, orçamento, isso impossível que você tenha com dinheiro público algo ainda que seja secreto. Então esse é um exagero, assim como tem exageros do Supremo Tribunal Federal.
Tem fragilidade, sim, mas é a democracia que a gente tem. Eu prefiro, mesmo com toda essa fragilidade, a democracia. Então, que tem excessos, eu concordo, de todos. Então vamos ao nosso pinga-fogo, perguntas curtas com respostas em sim ou não. Preparado? Imagina. Vamos lá, candidato. Candidato, Lula foi um bom presidente? Não. FHC foi um presidente melhor que Jair Bolsonaro? Sim. Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Não. O impeachment de Dilma Rousseff foi golpe? Não. Votei favorável. O senhor vê abuso de poder e ativismo judicial por parte do STF? Sim. O senhor confia em Sérgio Moro? Não. Acredita na inocência do governador Carlos Moisés no caso dos respiradores? Não. Considera que Lula teve responsabilidade nos atos de corrupção que aconteceram no seu governo? Sim. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Sim. Acredita nas pesquisas eleitorais? Sim. É favorável à privatização de empresas estatais? Sim. Concorda com a taxação de grandes fortunas? Sim. Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Não. O senhor é favorável à flexibilização do porte de armas? Não. Pretende permanecer na política no futuro? Enquanto tiver energia. E enquanto eu puder construir para a sociedade. E para a gente encerrar, candidato, eu gostaria que o senhor completasse a frase. Quero ser governador de Santa Catarina para... Melhorar a vida das pessoas. Jorge Bueira, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Desejo boa sorte nessa caminhada. Nossa, muito bacana, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Foi um jeito diferente de entrevistas. Parabéns pelo seu programa. E muito obrigado a todos os nossos telespectadores que dão uma parte do seu tempo para ouvir a nossa vida, a nossa história e com muita clareza identificar a nossa índole, né? Eu sou como qualquer outro catarinense cujos valores são os valores do trabalho, da família, da crença em Deus, até porque é Deus que nos dá a sabedoria para nós podermos tomarmos a decisão correta. Obrigado mais uma vez e até a próxima. O programa Um Contra Um vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.